Pensa na rotina de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Há um tempo atrás, a gente podia imaginar, sei lá, eles indo a um jogo de futebol, a um show, talvez encontrando amigos no restaurante, com discrição, claro, mas sem um aparato enorme de segurança, né? Sim, uma vida mais normal, digamos. Exato. Agora o cenário mudou completamente. Temos relatos indicando que hoje, para sair de casa, muitos deles precisam de uma escolta. E não é pouca coisa, são 3 agentes federais permanentemente. É uma mudança bem drástica. Nossa, 3 agentes, isso realmente sinaliza uma tensão enorme, quase palpável, como você disse. Pois é. E essa tensão é o pano de fundo da nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar um pouco nas recentes declarações do ministro Luiz Roberto Barroso. Certo. Ele falou não só sobre as sanções internacionais que estão aí, né, pairando sobre membros do STF, mas também, e isso me pareceu bem forte, sobre o custo pessoal disso tudo. As preocupações com segurança que essa situação toda impõe. O lado humano da coisa, né? Além do institucional. Exatamente. A questão que guia a gente aqui é o que essa pressão toda revela sobre a resiliência das nossas instituições democráticas e sobre essa linha que parece cada vez mais tênue entre o papel público e a vida pessoal de quem está ali na linha de frente, sabe? Uma linha muito delicada mesmo. Nossa análise vai se basear em trechos de um material que detalha essas falas do Barroso e, como você disse, ele não ficou só na questão institucional. Ele trouxe à tona o lado humano, as dificuldades que ele e os colegas enfrentam. O que é importante, né? Dar essa dimensão. Com certeza. Então, o nosso objetivo é ir um pouco além da notícia. Tentar entender as camadas por trás dessas declarações, essa confiança que ele diz ter na reversão das sanções, a realidade da segurança pessoal, que é chocante, e a visão dele sobre o papel da corte nesse ambiente tão polarizado. Bom, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos. O primeiro ponto que salta aos olhos é uma certa nota de otimismo do Barroso. Ele mencionou acreditar na possibilidade de reverter e disse, em breve, as sanções internacionais que foram aplicadas. Sem data, claro, mas deixou essa esperança no ar. Sim, essa sinalização de otimismo é um ponto de partida interessante. Para a gente entender o peso disso, a gente precisa situar um pouco essas sanções, né? Certo. De onde elas vêm? Então, a fonte indica que foram impostas pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. E é fundamental a gente lembrar o propósito dessa lei. A Lei Magnitsky. Isso. Ela permite ao governo americano sancionar indivíduos estrangeiros que eles considerem envolvidos em graves violações de direitos humanos ou atos significativos de corrupção. Não é uma ferramenta qualquer, sabe? A aplicação dela tem um simbolismo muito forte. Entendi. Não é uma sanção trivial, então. Tem um peso grande. Exato. E no contexto do STF, o material que a gente tem reporta que o ministro Alexandre de Moraes foi um alvo direto. Mas o impacto foi além, né? Resultou no cancelamento de vistos para quase toda a composição da corte. Quase toda. Teve gente que ficou de fora. Teve. E isso é particularmente intrigante e a fonte até ressalta isso. Os ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Esses não teriam sido afetados por essas restrições de visto. Fux, Mendonça e Marques. E assim, o material não entra no mérito do porquê dessas exclusões, sabe? Mas o simples fato de existirem já levanta um monte de perguntas, né? Sobre os critérios específicos que foram usados, como essas medidas foram calibradas por cenário brasileiro. Claro. E a própria escolha da Lei Magnitsky, focada nesses pontos de direitos humanos e corrupção, já adiciona uma camada de complexidade, né? Para interpretar essas ações no âmbito das relações internacionais e da política interna. Sem dúvida. É uma escolha de ferramenta que já direciona a narrativa, né? Mesmo sem detalhes explícitos sobre as acusações. E o Barroso, então, ao expressar esse otimismo na reversão, ele estaria tentando passar uma mensagem de confiança na argumentação do Brasil contra isso? Ou talvez apostando na diplomacia, o que você acha? Olha, eu acho que provavelmente é uma combinação de coisas. Expressar essa confiança publicamente pode ser uma estratégia, né? Para acalmar os ânimos internos, para mostrar uma força institucional. Certo. E, sim, talvez
sinalizar para a comunidade internacional que o Brasil tá trabalhando na questão e acredita numa resolução favorável. Faz sentido. Pode ser também uma forma de contrapor a narrativa que levou às sanções, né? Sugerindo que elas são, sei lá, injustificadas ou baseadas em informações erradas. Num cenário de alta polarização como o nosso, onde a imagem internacional do judiciário foi questionada, essa demonstração de otimismo, mesmo que cautelosa, tem valor político importante. Agora, resta saber se essa confiança se baseia em negociações concretas, que a gente não sabe, ou mais numa expectativa de mudança no cenário político ou diplomático, né? Entendi essa leitura estratégica. Mas olha, o ponto que realmente parece ter tocado o Barroso mais fundo e que ele fez questão de falar foi o impacto humano, o custo pessoal disso tudo. Sim, esse ponto é central. É aí que volta aquela imagem do início, da escolta, do cotidiano que mudou completamente. Exato. Ele descreveu, segundo o material que a gente viu, essa perda da normalidade. A lembrança de poder circular com mais liberdade, frequentar espaços públicos, ter uma vida social menos restrita, né? Uma vida que a maioria das pessoas tem como garantida, né? Pois é. E isso contrastando fortemente com a necessidade atual de ter 3 agentes de segurança para fazer coisas rotineiras. Isso não é só logística, né? É um símbolo muito, muito forte da percepção de risco, da tensão constante que esses ministros vivem. Como é que você interpreta essa ênfase tão marcada no pessoal? Olha, essa ênfase é crucial e eu vejo algumas camadas aí. Primeiro, como a fonte sugere, tem um esforço claro de humanizar a figura do ministro. É um lembrete forte de que por trás da toga, das decisões, tem pessoas. Pessoas com família, com medos, com uma vida privada que está sendo profundamente afetada, né? Isso busca gerar empatia, talvez. Tirar o debate só da esfera política ou jurídica e trazer para uma mais humana. Entendo. Trazer para perto. Exato. E segundo, ao conectar essa necessidade de segurança super intensificada diretamente à tensão política, mesmo que ele não use essas palavras exatas, fica implícito, né? Fica bem claro, sim. Ele expõe a gravidade da situação. Quer dizer, a função pública extrapolou o profissional e invadiu o pessoal de uma forma aguda. E possivelmente até ameaçadora. E isso levanta questões bem sérias, né? Muito sérias. Sobre as condições para o exercício independente da magistratura. Como é que um juiz consegue manter a serenidade, a imparcialidade que precisa para julgar casos complexos, inclusive os com forte carga política, quando a segurança pessoal dele e da família tá sob risco constante? É uma pressão imensa. Imensa. E tem um paradoxo aí, né? Porque essa bolha de segurança, necessária para proteger, pode ao mesmo tempo isolar ainda mais os ministros da realidade cotidiana que eles, no fim das contas, precisam entender para julgar bem. É uma perspectiva preocupante essa que você traz. Essa necessidade de proteção constante pode, de alguma forma, afetar a própria natureza do trabalho judicial. Sei lá, criar um distanciamento ou até influenciar, mesmo que inconscientemente, o teor das decisões.